E o corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Antônio Carlos Ferreira, admitiu uma ação, olha, é pelo menos uma noticiazinha que me dá assim um certo senso de justiça, uma certa sensação de que algo pode dar certo. Ele admitiu a abertura da ação contra Lula e o vice Geraldo Alckmin por suposto abuso de poder, suposto catso, por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante o Carnaval do Rio de Janeiro desse ano. Eu fui no Carnaval, eu vi. Não tem meio termo. Um desfile em homenagem ao Lula não tem que ter Bolsonaro. Ou é homenagem ao Lula ou é peça de propaganda política. A ação foi apresentada pelo Partido Novo e tem como foco o desfile da Acadêmicos de Niterói, que foi rebaixada. Tomou chupa que é de jabuticaba. E o desfile foi realizado no dia 15 de fevereiro, na abertura do grupo especial. Eu gostei muito porque foi a única vez que o camarote número 1, que é o camarote mais famoso do Carnaval carioca, né, fez os abadás, as camisetas verde e amarelas. Muito obrigado, Vitor Oliva. A escola levou à avenida não é enredo alemão, é enrego. É tão ruim que a escola fez que não é o enredo, ela levou o samba enrego. Rego, para quem não sabe, é o cu. Então ela levou o samba enrego dedicado à trajetória pessoal e política de Lula. Então, pré-candidato à reeleição. Então, se a trajetória do Lula tem o Bolsonaro, né? Eu acho estranho isso. Segundo o Partido Novo, Acadêmicos de Niterói, 0, recebeu quase 10 milhões de reais em recursos públicos repassados pelos municípios de Niterói e do próprio Rio de Janeiro, pelo governo do Rio de Janeiro e pela Embratur, que é uma estatal que está no guarda-chuva do Ministério do Turismo do governo Lula. O partido, o PT, o Novo, que fez a ação, sustenta que os repasses ocorridos após o anúncio público do enredo, feito em julho de 2025. Na decisão proferida na última sexta-feira, o ministro do TSE afirmou que os fatos narrados podem, em tese, caracterizar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Foi transmitido por todos os canais de TV. Se o Bolsonaro ficou inelegível por conta de fazer uma reunião com o embaixador e o Lula não ficar inelegível por conta disso, rapaz, isso é que eu chamo de golpe. Para o corregedor, existem elementos suficientes para o prosseguimento da ação e a produção de provas. Com isso, Lula e Alckmin deverão ser citados para apresentar defesa no prazo de 5 dias. Olha, quem está na Smart TV, se for, eu volto daqui 2 minutos. Para quem está no YouTube, nós continuamos. Eduardo. Pavinato, a gente sabe, eu vou recapitular aqui para trazer à memória o pessoal de casa. Em 2006, tivemos da Unidos de Vila Isabel recebendo um aporte de $1 milhão da PDVSA, né, uma estatal do governo venezuelano, da ditadura venezuelana na época, era pelo Hugo Chávez. E o enredo era "Soy louco por ti América, a vila se enche de latinilidade". Né? Tinha até um boneco do Simão Bolívar em um dos carros alegóricos. Nós estamos falando de 2006. Então, o carnaval em meados de fevereiro e março, em outubro teve as eleições em 2006 e o Lula foi reeleito. Então, naquela época ainda era algo mais velado. Hoje foi explícito. Atualmente foi explícito esse ano.
Ainda teve aquela ocasião que um tiro saiu pela culatra, fez um marketing negativo. No caso do conserva, né, dos conservadores em conserva, que deu uma polêmica e, né, foi até pior, e aí, como lembrou o Pavinato, a escola de samba foi rebaixada. Porém, na minha concepção não vai acontecer nada, no máximo vai acontecer uma multa. Pode correr o teto, já foi divulgado, teve o estrago, foi na Rede Globo de televisão, então foi amplamente divulgado, uma festa popular que eu não gosto, mas significa que eu quero que proíba. Então teve essa difusão do conteúdo político, enaltecendo o atual presidente da República. Isso sim, óbvio, é uma antecipação de propaganda política. Mas eu creio que não vai acontecer a inelegibilidade ou a regularidade. Acho que vai acontecer no máximo a multa do teto de R$25 mil, que já está previamente calculada pela própria campanha. Né? Então, na minha concepção, é isso que ocorrerá. Agora me permite, Pavinato, só fazer um gancho rápido com a pauta anterior, que teve, né, eles já tentaram o PL 2630, o PL das fake news, e não deu certo. E aqui no Pavinato nós comentamos numa outra oportunidade aquela pesquisa do Datafolha em junho desse ano, de que falou que 85% dos brasileiros não lembram quem votou para presidente da República. Ó, voltamos para a Smart TV, tá? Vocês perderam, trouxas. E que 23% só lembrava para deputado e em média de 4 a cada 10 pessoas lembrava quem votou para o Senado. Justamente para tentar dar embasamento para este tipo de medida da manipulação do algoritmo. Agora, para mim até converge um pouco, eu acho que não ocorrerá nada com o Lula por antecipação, até porque ele já espera que seja uma multa no máximo, a campanha dele, obviamente, seja no máximo de 25 mil, que é o teto, e aí está dentro do planejado, Pavinato. Lula vai ficar com o resultado de ter sido difundido ou poderá ser difundido? Olha, Pavinato, eu acho que ele vai ficar defudido mesmo, ou seja, não será fudido. Porque o negócio é o seguinte, o Lula deu uma declaração nessa abertura de campanha, inclusive, foi a primeira declaração dele direta, ou mais próximo de uma declaração direta, contra um ministro do STF. Ele falou daquele caso onde ele foi proibido pelo ministro Dias Toffoli de acompanhar o enterro do seu irmão. Na época, Lula ainda estava preso, condenado pelas acusações da Operação Lava Jato. E no seu discurso ele disse o seguinte: lá em 79, o delegado Romeu Tuma, eu era um preso da ditadura, me permitiu ir ao enterro da minha mãe. Vejam vocês, na ditadura eu tive as condições de ir no enterro da minha mãe. E nos tempos democráticos, um ministro que eu indiquei me impediu de ir ao enterro do meu irmão. Então veja, Lula enxerga o poder judiciário desta forma, de uma relação pessoal, da amizade. Tanto é que ele disse abertamente, inclusive, que indicaria um amigo para a Suprema Corte, como de fato indicou, não um, mas 2 amigos. O primeiro sendo o seu próprio advogado, Cristian Zanin, e depois não só advogado, Flávio Dino. afilhado de casamento. Exato, verdade. E cuja esposa é afilhada dele, e cujo cujo sogro é afilhado do Lula, padrinho do Lulinha. Exato. Tá? Vamos deixar tudo bem claro aqui. Exatamente. E vale lembrar que esta influência do presidente da República não se restringe somente ao STF, né? Você tem ministros simpatizantes no STJ, no próprio TSE. Sabia que tinha simpatizante. É que eu sou da época do GLS. Então, ele tem toda uma rede, na verdade, de juízes nas mais diversas instâncias e nos tribunais superiores que tem essa simpatia pelo presidente da República ou, não tendo, tem um interesse em ser indicado para um alto posto em algum momento. Ou seja, há tentáculos... Alto posto Ipiranga? Alto posto... Não, esse tem era que ser do outro da governo. BR, né? E aí ele tem tentáculos pelo Poder Judiciário nas suas mais diversas esferas. Então é evidente que Lula não terá a sua chapa caçada, não ficará inelegível como Bolsonaro não ficou, porque Bolsonaro não conseguiu desenvolver esses tentáculos. Este é o Brasil de hoje em dia, meus amigos. Sobrevive quem tem contato. Se bem que o Pavinato tem alguns contatos e ficou sem o WhatsApp também. Às vezes nem isso. Pois é. Às vezes não adianta. Agora, de acordo com o jornal